Salmo 139, versículo de número 1 ao versículo de número 18, pois iremos do versículo 13 a 18, mas para relembrarmos o que a gente já caminhou, eu convido você a vir do versículo de número 1. Todos acharam? Vamos lá? Salmo 139, versículo de número 1 em diante, diz assim, salmo conhecidíssimo, né? Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Verso de número 7. Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Verso 12, até as próprias trevas não te serão escuras, as trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. No teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia, contaria, sem jamais chegar ao fim. Deus bondoso, continua a falar conosco por meio da tua palavra. É um instrumento que o Senhor utilizou, utiliza, tem utilizado e utilizará ao longo de toda a história para falar ao teu povo, para instruir ao teu povo, exortar o teu povo, admoestar o teu povo, repreender o teu povo, edificar o teu povo. É a tua palavra, portanto, dá-nos a tua graça para que sejamos fiéis ao que ela nos diz. Que o teu Espírito nos dê graça para que nós também estejamos compenetrados, atentos, pois como diz Paulo escrevendo aos Coríntios no capítulo 14, a edificação passa pela compreensão. Se não entendermos o que está sendo dito, sairemos daqui sem edificação. Mas esse não é o teu propósito, portanto ajude-nos nisso, pois divagamos muitas vezes, nosso corpo está aqui, muitas vezes nossa mente está lá fora. Nossa mente está na semana, nossa mente está nas mais variadas situações que haveremos de enfrentar, seja de trabalho, seja de família, seja nos estudos. Ajuda-nos, Senhor, a lembrar que a cabeça e o corpo têm que estar aqui. E que teu Espírito aplique tua palavra em nós. Assim nós te oramos, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu volto a utilizar o tema que tenho utilizado ao longo das duas primeiras exposições, que é baseado no verso de número 6, quando o salmista diz, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Estou tomando essa frase como a base, Léo, de toda nossa instrução, ou a instrução que a Escritura nos dá aqui ao longo do Salmo de número 139. Inicio com a frase de um homem chamado Benjamin Franklin. Ele era um americano do século XVIII, ele foi um polímata. Polímata é uma pessoa que tem conhecimento sobre vários e diferentes assuntos, ele discorre sobre muita coisa, isso é um polímata. E esse homem era muito importante, era um importante escritor, cientista, diplomata, estadista, editor, filósofo político e considerado um dos intelectuais mais influentes de seu tempo.
O Benjamin Franklin, ele disse isso aqui, ó. Se não, pronto, agora foi. Benjamin Franklin disse: achar que o mundo não tem um criador é o mesmo que afirmar que um dicionário é o resultado de uma explosão numa tipografia. Mesma coisa, se você acredita que não existe um criador, é como se você acreditasse que o dicionário foi formado de uma explosão lá na tipografia, como era de fato lá que as coisas aconteciam. Mas eu não queria que você entendesse o nosso rumo aqui do verso 13 a 18, meramente como Deus sendo o Deus Criador. Mas, para além disso, e aí faço eco às palavras de um teólogo do século passado, chamado Martyn Lloyd-Jones, que dizia, num livro chamado Grandes Doutrinas Bíblicas, ele escreveu exatamente isso aqui: a doutrina da providência nos diz que o universo, bem como tudo quanto nele existe, é como um grande navio que está sendo pilotado dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, segundo a segundo, por Deus mesmo. E aí, óbvio que a gente começa a se perguntar, mas tem tanta coisa ruim acontecendo, muitas coisas que a gente acaba meio que às vezes até duvidando, será que Deus mesmo está governando? Porque a gente tem tanta maldade, a gente tem tanta coisa ruim, a gente tem tanta corrupção. Será que Deus está governando? E a Bíblia já nos alertou sobre isso, que com a entrada do pecado nós vimos que surgiram maldades, corrupção e toda série de coisas ruins, mas que Deus haverá de utilizar isso para a glória do seu nome. De alguma maneira, Deus haverá ou fará com que nós, ao nos depararmos com a maldade, vejamos a sua bondade, vejamos a sua graça, vejamos a sua misericórdia. Então essas coisas, elas acabam impulsionando a honra, a glória do nosso Deus. Por isso que de fato Ele ou decreta ou permite, como você queira entender melhor, essas coisas acontecerem nesse mundo. Então a gente precisa lembrar, ou nesse mundo de corrupção, nesse mundo de maldade, nesse mundo de pecado, Deus continua governando esse mundo. É importante lembrar isso, porque Deus não apenas cria, volto a dizer, esse mundo em que habitamos, mas Ele governa. E eu chamo a sua atenção para essa segunda palavra. Deus não só cria, Deus não só governa, Deus intervém. E eu espero que você possa guardar essa palavra, intervém, porque intervir será muito oportuno lembrarmos no fim da nossa meditação. Como já vimos no verso número 1 a 4, nós chamamos a atenção de que o salmista está maravilhado pelo conhecimento de Deus. Quando chegamos no verso número 5, o salmista está maravilhado com a presença de Deus. Quando chegamos no verso número 6, ele vai dizer basicamente que todas essas coisas, isto é, a presença e o conhecimento de Deus, evidencia a pequenez dele e obviamente a nossa pequenez, a nossa limitação. Quando chegamos no verso 7 a 9, ele mais uma vez ressalta a maravilha que ele está, ou maravilhado ele está, mais uma vez ele mostra, ou ele discorre sobre a presença de Deus. Quando a gente chega no verso número 10, ele está maravilhado com a mão de Deus, mão essa que guia, que protege, que sustenta, tá? Lá, verso número 10. E quando chegamos ao verso número 11 a 12, o que maravilha o salmista é a luz do Senhor, a tua luz, Ele que é a própria luz. Hoje, eu queria que você viesse junto comigo para esse primeiro encantamento do salmista aqui. E ele está encantado, maravilhado, penso eu, com essa primeira coisa que perpassa verso 13 a 15, que é exatamente a maneira como me formaste. Ele está dizendo assim: Senhor, a maneira como o Senhor me formou, eu estou maravilhado. É maravilhoso demais para mim. Então eu entendo que essa é a tocada aqui do verso número 13 a 15. Então venha comigo, verso número 13, assim diz a santa palavra do Senhor. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Deixa eu ir de trás para frente aqui no verso número 13. A palavra teceste aqui, ela tem alguns significados interessantes. Dentre eles, o primeiro significado seria guardar. Então, teceste aqui é uma palavra hebraica que significa cercar, que significa trancar. Então ele está dizendo mais ou menos assim, ó: no seio, isto é, no ventre, no útero de minha mãe, eu estava escondido, eu estava guardado, eu estava cercado, eu estava trancado, eu estava protegido por ti.
E essa é uma das primeiras coisas. Se você está aqui vivo, se você está aqui e você nasceu, leia-se, Deus guardou, trancou, protegeu, cercou você lá no ventre de sua mãe. E aí o salmista está deixando bem claro que ele estava sob o controle e proteção de Deus, desde que estava lá no ventre de sua mãe. Então, antes que eu te conhecesse, Senhor, ou a qualquer outra coisa nesse mundo eu pudesse conhecer, tu cuidastes de mim e me escondestes como se fosse eu um tesouro, até que julgasses adequado trazer-me a esse mundo, que minha mãe pudesse dar à luz. Porém, para mim, embora esse significado é muito enriquecedor, por isso que eu desejei compartilhar com você, existe um outro significado que para mim é o que é mais certeiro. E é onde a nossa tradução acertou, não sei a sua, mas a minha tradução tem teceste. O que é que tem na sua? A minha tem teceste aqui. Para mim essa é uma bela tradução, porque teceste também significa tecer, entrelaçar. Logo, olha que coisa interessante, faltando-lhe o conhecimento detalhado da construção do bebê no ventre de sua mãe, da sua construção, faltando-lhe esse conhecimento detalhado, ele começa a falar de fato como um poeta aqui no verso número 13. E o autor usou a figura de uma mulher costurando uma peça de tecido, ou que a gente conhece como tecelão. É mais ou menos isso aqui, ó. Mulheres costurando, é a imagem que ele está trazendo aqui, ou um tecelão que junta esses fios para que no fim da história o desenho seja mais ou menos isso aqui, ó. O final seja já exatamente isso. Então o que o salmista está dizendo é mais ou menos o seguinte: tal como uma mulher é habilidosa no trabalho de costura, o tecelão ao tecer, juntando incontáveis linhas para fazer um tapete ou um pano decorativo, Deus assim agiu juntando linha a linha, juntando artéria a artéria, juntando órgão a órgão, juntando membro a membro, juntando osso a osso, juntando nervo a nervo, juntando fio a fio na nossa formação. Portanto, eu sou obra das suas mãos, ó grande tecelão. Eu sou obra. Eu penso que essa é uma das coisas lindas que essa passagem está nos mostrando. E isso é uma excelente figura poética aqui que o nosso autor está usando. Note que isso é linguagem muito familiar no Antigo Testamento. Se não, veja, Jó já disse esse tipo de coisa. Ele disse assim, ó: de pele e carne me vestiste, e de ossos e tendões me, olha a palavra, entreteceste, me juntasse, como fios se junta para que faça-se um belo tapete. Essa ideia é antiga, Jeremias já usou ela. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno eu te conheci, e antes que saísses da madre te consagrei e te constituí profeta às nações. Veja ainda a parte A do verso 13, ele diz: pois tu formaste o meu interior. É engraçado porque sabe qual é o significado da palavra interior aqui? Rins, carinho. Rins. O que é que isso tem a ver com a ideia aqui? De acordo com os hebreus, cultura hebraica, supostamente os rins era a sede de seus desejos. Os rins era a sede de suas emoções, dos seus sentimentos, dos seus anseios. É muito semelhante ao nosso coração, não é? A gente não costuma dizer: fulano, você está no meu coração, você está no meu sentimento. Fulano saiu do meu coração, coisa do tipo, a gente usa para externar afeição, sentimento, coração. E é meio estranho, mas eles usavam os rins, diziam que eram os rins. Porém, eu entendo que talvez o salmista está usando essa expressão para indicar aqui a parte mais oculta e vital do homem. Portanto, a ideia é a seguinte: Deus, o Criador, formou as partes internas e misteriosas do homem e controla o desenvolvimento do feto no ventre de sua mãe. Misteriosas. Essas partes internas é Deus que também forma.
o que Deus conhece plenamente, irmãos, nossa ciência continua meio que assim, ó, tateando na busca pelo conhecimento. Deus conhece absolutamente todas essas coisas. Mas me permita ainda, porque quando eu lembro dessa coisa de ventre materno, de estar no seio da mãe, ou coisa desse tipo, eu lembro de uma passagem do Antigo Testamento que é sempre um lembrete para mim. Situações conflitantes. Eu lembro de Isaías 46 que diz, ó casa de Jacó e todo o restante da casa de Israel, vós a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços desde quando? Desde o ventre materno até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregarei. Escute, eu e você somos carregados por Deus desde que estávamos no ventre de nossa mãe, quando Ele estava nos formando. E o que Ele está dizendo também, escute, o que é que Ele está dizendo também ao nos comunicar, ou melhor, ao comunicar, ao também nos comunicar, ao dizer que em nossa formação Deus está pondo a mão na massa. Ele como tecelão lá, como uma costureira, está lá juntando osso a osso, tendão a tendão, nervo a nervo. O que Ele está tentando nos dizer aqui com isso? Presta atenção, verso de número 1 do Salmo 139, olha lá comigo, o que ele diz, me acompanha, ele diz assim, ó: Senhor, tu me sondas e me conheces. O que isso quer dizer? É que Deus vê o invisível. Tu me sondas e me conheces. Tu vê o que ninguém vê, inclusive o que eu não vejo. Deus vê o invisível, é isso que ele está dizendo. Continue, verso 2: Sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. Ou seja, é que Deus, além de ver o invisível, Deus penetra o inacessível. Então, o que ele está querendo nos dizer é que Deus não somente vê o invisível, Deus não somente penetra o inacessível, Deus opera ali. Lembra da ideia de intervir, intervém? Ele não apenas vê o invisível, ele não apenas penetra o inacessível, ele também intervém lá. Ele também intervém. Meus irmãos, uma última coisa antes da gente seguir. Se, como vimos, Deus tece o ser humano no útero da mãe, o aborto, portanto, é um rasgar da obra do Supremo Pintor. É mais ou menos como se um pintor tivesse na sua obra lá pintando e alguém chegasse e fizesse exatamente assim, rasgasse e desconsiderasse toda a obra que está sendo realizada. O aborto, portanto, seria a quebra da obra do Supremo Artista. E por essa razão o aborto é grave, e por essa razão tem consequências gravíssimas, pois é isso que a Escritura vai nos deixando muito claro. Deus está vendo, Deus está trabalhando, e alguém simplesmente resolveu rasgar a sua obra de arte. Você já tentou ver coisa desse tipo? Você já viu como fica? Certa vez eu estava vendo, se não me engano, uma reportagem. Não tem aquele pessoal do meio ambiente e tal, que às vezes chega num museu, aí pega tinta assim e joga nas obras de arte. Tinta vermelha, destrói a obra de arte. Você já viu como fica o diretor, o administrador daquele museu, por exemplo? Revoltadíssimo. Quando alguém aborta, ela rasga a obra de arte do Supremo Artista. Isso é gravíssimo. Isso tem consequências gravíssimas. Pule comigo, verso número 14. Vamos lá, corre comigo. Ele diz: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Eu não sei você, mas eu tenho a impressão que raramente nos pegamos louvando a Deus por nossa criação e por toda a habilidade e bondade dEle em nossa formação. Você já se pegou assim louvando a Deus? Senhor, muito obrigado por o Senhor ter me criado. Senhor, muito impressionante a maneira como o Senhor fez essa carinha aqui. Impressionante como o Senhor fez esses órgãos que continuam a funcionar de maneira magistral.
O que nós temos no Salmo 139 é um cântico a respeito da belíssima formação e do nosso nascimento. Se não, veja ainda, ele diz, graças te dou. Mas qual o motivo do graças te dou? A continuação do verso 14, ele diz, graças te dou, visto que, o motivo está aí, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Ou seja, todas as obras de Deus são admiráveis e o homem é maravilhosamente maravilhoso. Ele está mais ou menos dizendo isso aqui. E aqui eu quero destacar duas coisas quanto à nossa formação. Primeira delas, acerca daquele que nos formou, acerca de Deus que nos formou. Veja isso aqui, ó. Olha o que diz o verso de número 7 de Gênesis. Diz assim, e formou, mesmo termo que está sendo utilizado lá no Salmo, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Ou seja, o que Deus outrora fez, Deus continua fazendo nos dias atuais, e aqui vale a pena discorrer sobre isso. Embora nós sejamos gerados e nascidos de nossos pais terrenos, Deus não está fora do processo. Muito pelo contrário, Deus não criou Adão e depois disse mais ou menos assim, agora é com vocês. Agora, ó, arrebenta aí, é só com vocês. Não, Deus não diz esse tipo de coisa. Deus faz parte do processo, e aqui é uma coisa muito interessante, se não, veja, isso é um argumento que a Escritura me dá base sobre isso. Ela diz assim em Jó 31,15, aquele que me formou no ventre materno, não os fez também a eles, ou não é o mesmo que nos formou na madre? Davi, que a gente está estudando, o Salmo 139, verso 14, disse, me formastes, tu me criou, Senhor, as tuas obras são admiráveis e eu faço parte das tuas maravilhosas obras. Se não, veja, Salmo de número 100 também vai no mesmo caminho, ele diz assim, saber que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez. Ele continua fazendo, Ele continua participando do processo. Segunda coisa que eu queria discorrer, falar sobre aqui, é sobre nossa formação em si. Para fazer justiça ao caso ou ao assunto, seria necessário ter bons conhecimentos de anatomia. Não é o meu caso, portanto, médicos, pessoas da área de saúde, professores, enfim, me deem sejam tolerantes comigo aqui. Mas eu penso que há muita coisa interessante que a gente pode explorar nessa questão, mesmo com as minhas limitações na área de anatomia. Me escute, ele diz assim, volte mais uma vez, verso número 14, ele diz, de um modo tão maravilhoso fui formado. Olha que coisa interessante, a Vulgata é a tradução latina da Escritura. A Vulgata traduz essa expressão, de um modo tão maravilhoso fui formado, a tradução dela é essa, ó. Pintado como com uma agulha. Tem quando alguém quer ser bem detalhista, bem delicado, assim, fazer nos mínimos detalhes, a gente geralmente tenta algo bem fino para ser bem minucioso ali no desenho. Quase que a Vulgata quer dizer isso. Senhor, tu me pintastes como com uma agulha. Como uma veste bordada de diversas cores, ricamente decorada, foi assim que o Senhor fez. Se não, veja, as minhas questões, ou não é assim? Pense no olho, por exemplo, está aí um monte de partes que você tem no olho, pálpebra, íris, pupila, córnea, cristalino, e você sabe, se não sabe de minúcias, você sabe da complexidade que está por trás das imagens que nesse momento você está enxergando. O artesão supremo, ele pintou essa coisa chamada olho de verde, pintou de azul, outros de castanhos. E por falar em cores, por questões genéticas ou hereditárias, por um mau funcionamento que tem nas células que estão lá na retina, você pode não enxergar as cores direito. É um problema que é chamado de daltonismo. Você fica daltônico, dá uma confusãozinha. Mas não é só olho que é cheio de coisas que fazem a gente enxergar o que a gente enxerga.
Mas pense, por exemplo, na mão. Olha a série de coisas que eu não vou nem ler tudo isso. Uma série de coisas que você tem, veja a quantidade de fios, de tendões, de artérias, de músculos, de nervos, para que ela possa fazer isso, ó, abrir, melhor, fechar e abrir, fechar. Para que ela possa fazer isso, servindo para tantas coisas, tais como comer, dirigir, escovar dentes, escrever, digitar, segurar as coisas. E lembre-se, ela não foi feita nem de ferro nem de mármore. Por quê? Porque ela seria inflexível. Você já imaginou você ter mãos de mármore? Seria terrível. Ele não fez mãos de mármore, não só porque seria inflexível, mas porque desgastaria. Ela foi feita de carne e podem durar o quanto a vida durar. Mas veja, você não só tem olho e mão, você tem uma coisa chamada pulmão. Isso é uma imagem 3D lá da IA, né? Olha, você tem pulmão e tem todas essas coisas aí. Você tem ápice pulmonar, arco aórtico e por aí vai. Você já pensou que você tem cabeça também? E tudo aqui são ossos da sua face, você tem ossos na face. Mas você não tem ossos só na face, você tem músculos da cabeça, músculo do pescoço. E se você entrar um pouquinho na cabeça, tem uma coisa chamada cérebro. E nesse cérebro, você entra nesse mundo fascinante, misterioso, complexo e encantador do mundo do cérebro. Você tem cada parte que cumpre uma função, fazendo parte, por exemplo, do sistema nervoso. O cerebelo, por exemplo, é essencial para a sua coordenação motora, que envolve postura, que envolve equilíbrio, que envolve movimentos. Já uma coisa chamada hipotálamo atua na regulação do seu apetite, de sua sede, de sua temperatura, de sua pressão arterial. Quando você tem outra coisa chamada córtex cerebral, você tem nessa coisa a responsabilidade dos seus pensamentos, da sua linguagem, da sua memória, da sua consciência. O cérebro, a cabeça, ela foi posta lá para comandar e orientar os demais membros. Mas não apenas isso, você também tem tecidos. Aquela coisa que a gente aprendeu desde cedo no tempo da escola, tecido epitelial, tecido conjuntivo, tecido nervoso. Peguei essa imagem era se passar, isso aqui, segundo a imagem que eu peguei, é do pâncreas, é um 3D de tecido do pâncreas. Mas você não tem só isso, você tem células. Isso aqui são células humanas em 3D. Elas trabalham de maneira integrada, onde cada uma possui uma função específica. Elas são utilizadas na sua nutrição, na sua proteção, na produção de energia, na reprodução. E deixa eu dar só um dado, se você não lembra. Estudos dizem que nós temos trilhões de células no corpo. É lá que está uma coisa que a gente aprendeu também lá na escola, chamado de DNA, que é a carga genética que fica lá na célula. Aquela coisa de adenina, guanina, citosina, timina, aquelas coisas estão tudo aí. E nisso você tem a sua aparência física, isto é, cor de olhos, tom da pele, tipo de cabelo, as características fisiológicas que você tem, seu tipo sanguíneo, seu metabolismo. É lá que você tem também uma série de outras coisas. E sem falar, o nosso engenheiro está aí, sem falar na sapata da casa, as colunas, as ripas, os caibros, as linhas, que é o que a gente pode chamar de estrutura óssea. Olha o tanto de osso que você tem para segurar essa estrutura toda. Agora me escute, tudo isto, e eu deixei de lado muita coisa, tudo isto funciona harmoniosa e milimetricamente ao longo de anos. Uma hora ou outra tem alguma coisinha, né? Meu amigo Hugo ali me deu um jeito, acordei meio com um torcicolo terrível. Anos, milimetricamente essa estrutura está funcionando. Isto é, para mim, espero que para você também, assombrosamente maravilhoso. Tuas obras são admiráveis.
Quem é que pode contemplar tudo isso sem assombro e respeito? Quem pode, por exemplo, dissecar uma porção da estrutura humana sem se maravilhar com a sua delicadeza e tremer pela sua fragilidade? Vale lembrar que o salmista está maravilhado, sem ter todas as informações que nós temos hoje, sem ter foto em 3D, sem ter uma tomografia ou coisas parecidas. O salmista está maravilhado, sem ter essas informações que nós temos hoje. O salmista via por trás do véu que escondia os nervos, ele via por trás do véu que escondia os tendões, que escondia os vasos sanguíneos. A anatomia era praticamente desconhecida para ele. No entanto, escute, ele via o suficiente para despertar a sua admiração pela obra, bem como pelo autor dessa obra magnífica. Escute, nós não precisamos ir até os confins da terra, atravessar os mares, voar o mais alto que possamos voar, para que possamos enxergar as maravilhas que o Senhor fez. O nosso corpo já abunda de maravilhas que ele fez. Conta a história que Cláudio Galeno, ele foi um médico e filósofo romano do segundo século, nasceu em 129 depois de Cristo. Ele é considerado o pai da anatomia pelos seus extensos estudos, elaborando inclusive o que foi chamado da sua obra monumental, que foi uma enciclopédia de medicina, que era intitulada como Exercícios Anatômicos. Foi considerada durante séculos, segundo alguns dizem que durante 15 séculos, eu não sei, resolvi inserir, mas alguns dizem que durante 15 séculos foi considerada como infalível. Galeno, escute, foi persuadido pelas suas dissecações e não pôde deixar de reconhecer um ser supremo quando ele examinava sua matéria, sua obra-prima ou seu material de trabalho. Só pode existir um ser supremo. É muita arte, é muito engenho, várias funções para ser mera coincidência ou mero acaso. É muita inteligência e poder em ação por trás de um corpo. E o salmista reconhece isso. Veja, olha o que ele diz no final do verso 14. Olha o que ele diz: as tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Ele sabia, ele não duvidava. A sua alma sabia e sabia muito bem. Eugene Peterson, teólogo dos nossos dias, ele disse uma coisa. Ele disse: ao testemunhar o nascimento, não calculamos, apenas nos maravilhamos. Quando a gente contempla a obra criacional, a gente se maravilha com as obras do Senhor. E é por isso que ele diz: graças te dou. Ou seja, eu te louvarei, Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você, e eu espero que isso guarde, ou fique guardado no coração. Nunca é cedo demais para começar a bendizer aquele que tão cedo começou a nos abençoar. Deixa eu repetir. Nunca é cedo demais para começar a bendizer, louvar aquele que tão cedo começou a nos abençoar, nos formando. Eu poderia até me estender sobre esse tema, mas eu tenho que pregar um sermão e não dar uma aula de anatomia. Portanto, pule comigo para o verso número 15. Olha o que ele diz: os meus ossos não te foram encobertos. Muito pelo contrário, os ossos que constituem, Senhor, a minha estrutura, eles foram colocados e montados pela tua mão. Os materiais essenciais de minha estrutura, antes de serem arranjados, estavam todos ao alcance dos teus olhos, ao alcance das tuas mãos, eles não te foram encobertos. Olha a parte B do verso 15, olha o que ele diz: quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Me permita ir de trás para frente uma vez mais, na parte final aqui do verso número 15, ele diz assim, ó: nas profundezas da terra. Aqui é um paralelo poético de secreto.
Profundezas da terra, secreto. Como nas profundezas da terra, que é a sepultura, algo secreto. É uma imagem para se referir ao útero de sua mãe. Formado e entretecido no útero. Aí ele usa uma expressãozinha muito interessante aqui. A palavra é entretecido. Que numa tradução, caminhando na nossa argumentação, seria bordado com grande habilidade. Olha que coisa linda está sendo isso aqui. Veja o que ele está dizendo: os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e bordado com grande habilidade. O Senhor me bordou com grande habilidade. E assim nós podemos ter aqui uma descrição poética, eu estou arriscando aqui, uma descrição poética bastante precisa da criação dos vasos, dos tendões, da criação dos músculos, dos nervos, porque Deus nos bordou com grande habilidade. Meus irmãos, cá para nós, que obra de tapeçaria inigualável é o corpo humano. Agora pense comigo em algo belíssimo, à luz dessa frase do verso número 15. Presta atenção, ele diz assim, volto. Quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. O que eu quero dizer com isso aqui? É uma aplicação muito oportuna, penso eu. Que solidão, que estado de estar só, de um lugar solitário. Que solidão, portanto, é mais profunda. Que estado de ocultação é mais completo do que o do bebê que ainda não nasceu? Que estado é semelhante a esse? No entanto, o salmista diz que Deus está o quê? Está lá, no oculto, e no lugar mais oculto que alguém pode estar, mais secreto que alguém pode estar. Segunda coisa que eu acho que aqui a gente pode pensar, é que o artífice divino, o artesão, o tecelão, ele operou no escuro e no espaço mais apertado que existe, que é o útero. Cá para nós, se um artesão, um artista, ele tentasse realizar, fazer sua obra em um quarto escuro, que tipo de obra tal artesão produziria? Desligar as luzes, está no escuro. Que tipo de obra você acha que aquele artesão construiria? Eu acredito que ele poderia até construir alguma coisa, pela habilidade que ele tem. Mas seria muito provável que nós tivéssemos coisas borradas, algo bagunçado, meio que fora do lugar. Todavia Deus, o supremo tecelão, o supremo artista, o grande arquiteto, faz a sua obra perfeita no escuro e no aperto, sem qualquer dificuldade. Sem dúvidas, como ele nos disse no verso número 12, as trevas e a luz são a mesma coisa. As trevas não são trevas para aquele que pode nelas trabalhar. Certamente, a noite mais escura, o recanto mais apertado, não são problemas para o supremo artista. Olha que coisa linda. Isso comunica para a gente. Meus irmãos, as trevas mais densas, a noite mais escura e o lugar mais apertado servem tão somente para mostrar a inconcebível habilidade que Deus tem para fazer o que faz. Assim Ele fez com a gente. Por isso que nenhuma noite, nenhuma treva, nenhuma escuridão, nem tampouco aperto que venhamos a passar, nós deveríamos temer. Porque de aperto e escuridão, Deus, desde a nossa formação, sabe lidar. E diga-se de passagem, sabe lidar com grande habilidade. Terceira coisa que eu gostaria de dizer para a gente avançar, é que um grande artista frequentemente trabalha sozinho no seu estúdio. É ou não é verdade? O indivíduo está lá na sua obra e ele não permite. Já viu aquele pessoal que às vezes a gente vai para a praia e ele está lá, vai pintar a sua face. Está lá, você, deixa eu lhe pintar, tá bom, então vai lá.
Deixa eu ver como está ele. Não, de jeito nenhum, só vai ver no final. Não, dá só uma amostra. Não, você só vai ver no final. Aí depois no final ele mostra e a gente fica ou desanimado ou bem encantado, porque foi fidedigno. Eu penso que da mesma forma o nosso Senhor nos formou, quando nenhum olho ainda tinha nos contemplado. E ao terminar a obra, ele fez assim, ó. Pergunta a Davidson, pergunta, né, a Amanda. Deus fez assim, ó, chegou a hora de mostrar, Laurinha chegou. E quem os acompanha na rede social, no Instagram, viu que eles estavam encantados com a obra de arte. Era só lágrima, era só choro. Porque o choro é muito comum nessa hora, em que a bela obra está pronta. Eu estou maravilhado, Senhor, pela forma que Tu me formou. Mas venha comigo, estou no segundo ponto ainda, na maravilha que o salmista aqui traz. Veja, ele vai dizer que ele está maravilhado pela maneira como ele valoriza a vida, como Deus valoriza a vida. Se não, veja, verso número 16, olha o que diz. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. A palavra informe aqui é isso, ó. Mais uma imagenzinha 3D, eu já estava preocupado que o Data Show estava dando problema, diga, rapaz, o sermão que eu mais trouxe imagem foi o de hoje. Embrião é a palavra informe aqui. Grandes estudiosos, inclusive, traduzem como isso aqui, ó. Sabe o que é isso? As mais antigas, os mais antigos saberão, novelo. Alguns trazem a ideia de novelo, que é essa bola de fio enrolado, essa coisa emaranhada e confusa. Seria essa substância ainda informe, isto é, uma vida que está para se desenrolar. Por isso que alguns traduzem por zigoto. Zigoto. Presta atenção nisso. O salmista diz, verso 16, os teus olhos me viram. O que é que ele está tentando dizer com isso? Eu, pessoa, ser vivo, humano, eu, gente, eu já sou gente, eu já sou um ser humano, eu já sou uma pessoa, eu já sou um ser vivo, eu já sou gente, eu não posso ser assassinado. É isso que ele está tentando nos dizer. Eu já fui visto por Deus e fui visto como Davi, CPF, pessoa física, ser humano, a substância ainda informe. Deus já me enxergava, Deus já lhe enxergava, mesmo sendo informe, Deus já lhe enxergava como uma vida. É por isso que um aborto intencional é considerado aos olhos de Deus um assassinato. E não existe essa história de vamos fazer um aborto seguro, pois alguém sempre no aborto acaba morto. Não existe aborto seguro. Alguém sempre acaba morto na história. Por essa razão, todo cristão é pró-vida, logo somos contra o aborto. Deus já considera a vida. Primeira lição que eu queria que a gente aprendesse com isso, é que eu e você devemos sim lutar pelos indefesos, lutar por aqueles que não têm voz. A luta em favor da vida no ventre da mãe é a luta genuína por indefesos, por gente que não pode se defender, por gente que não tem nem voz ainda, mas que por Deus já é considerada vida. Segunda lição, ao mesmo tempo em que ele nos diz isso também nos mostra que não somos, melhor dizendo, imperceptíveis. Nós temos algo muito bonito aqui, preste atenção. Nós falamos que informe é o embrião. O embrião, quando concebido no ventre, ele não tem forma, né? Ainda é informe. Mas Deus já conhecia Davi mesmo assim. Então, o argumento é o que a gente chama do argumento do maior para o menor. Escuta isso, presta atenção. Se ele, Davi, se eu e você fomos
éramos conhecidos por Deus, mesmo antes de adquirirmos forma, agora formado, não estaríamos invisíveis jamais aos olhos de Deus. Se quando informe não fomos formados, jamais. Nós não somos imperceptíveis, Ele nos percebe. Parte B do verso 16, ele diz o seguinte: e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Aqui há uma discussão entre os estudiosos. Qual a discussão? Que todos os dias são esses que ele está dizendo? Os todos os dias se referem à minha formação dentro do ventre de minha mãe, é acerca disso que está escrito lá, ou todos os dias da minha vida, desde o dia que eu estou sendo formado até o último dia de vida aqui nessa terra? Eu penso o seguinte, pelo contexto que a gente chama de imediato, eu entendo que seria todos os dias de minha formação no ventre da minha mãe. Aqui se refere aqui, todos os dias foram escritos e determinados, todos os dias que estou na barriga da minha mãe e nessa formação que Deus vai fazendo com que, como um arquiteto que desenhou e fez seu projeto, detalhando as especificações, ele espera que tudo saia conforme o que foi planejado. Então, Deus nos viu quando não podíamos ser vistos e escreveu sobre nós quando não havia nada a escrever sobre nós. Assim, preste bem atenção, a nossa admiração agora, verso 16, ela é dirigida à providência de Deus em dar gradualmente forma e beleza a uma massa confusa, ao novelo. Solta o fio, gradativamente Deus vai dando forma e beleza a essa massa informe. Mas para consolar o nosso coração, para dizer assim, Deus também tem os nossos dias contados, escritos, Ele sabe muito bem, porque Ele já estabeleceu não só os nossos dias no ventre da mãe, mas também os nossos dias aqui na terra. Jó nos ajuda nisso, visto que os seus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses, tu ao homem puseste limites, além dos quais não passará. Já vimos duas coisas. Primeiro, que o salmista está maravilhado com a maneira como ele foi formado. Segundo, que ele está maravilhado com a maneira como Deus valoriza a vida. E em terceiro lugar, ele está maravilhado com isso aqui, maravilhoso demais para mim. Me permita a redundância, é pensares em mim. Verso número 17, vamos caminhar aí. Diz assim, que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Você já parou para pensar nisso? O fato de que Deus pense nele, o salmista, é algo encantador, é algo indescritível, e aí eu aplico para a gente. É algo indescritível saber que Deus pensa sobre nós. Olha que texto interessante esse de Jeremias, Ele diz assim, eu sei, ou melhor, eu é que sei que pensamentos tenham a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Assim, para que a gente não entenda equivocadamente essa passagem, a gente deseja determinados fins, e Deus muitas vezes deseja outros. Mas nesse caso aqui, o povo de Israel desejava algo desse período. Eles estavam no cativeiro, eles desejavam retornar do cativeiro. Eles desejavam reestruturação da sua terra que estava toda destruída. Eles desejavam transformar o choro em alegria, os dias de luto em dias de alegria. Eles desejavam paz, e Deus está dizendo assim, eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, e eu vou lhes dar esse fim que vocês estão desejando aí. E eu entendo que a gente pode aplicar o Salmo 139 de maneira correta aqui nessa passagem de Jeremias, fazendo com que o nosso coração seja tranquilizado quando a gente pensa exatamente assim, Deus é quem sabe que pensamentos tem a nosso respeito, e que preciosos são esses pensamentos, como nos diz o capítulo 1 de Efésios, lembra? Ele diz que nós fomos eleitos antes da fundação do mundo, ou seja, desde a eternidade, Deus já tem pensamentos a nosso respeito. Escute,
Deus pensou em mim, Deus pensou em nós, antes de eu nem imaginar que ia pensar em vida, Deus já pensava a meu respeito. Eu não sabia nem o que era vida, nem tampouco pensamento. Eu nasci em 1984, antes que existisse tempo, na eternidade, Deus já havia pensado em mim. E mais, Ele continua a pensar em nós. Ele pensou no nosso perdão, por isso que fomos perdoados. Ele pensou na nossa salvação. Ele pensou na nossa provisão. Ele pensou e pensa no nosso sustento. Ele pensa no nosso aperfeiçoamento. Ele pensou e pensa no nosso crescimento. Ele pensou e pensa na nossa edificação. E por isso que o salmista diz: ó Senhor, que preciosos são os teus pensamentos. E mais, olha o finalzinho do verso 17, ele diz: e como é grande a soma deles. Escute, é impressionante não só saber que Deus dedique pensamentos a nós. Isso é tão bonito, presta atenção. Quando você viaja, Ailton, de repente traz um presente para Bradley. Assim, poxa, Bradley fica assim, caramba, pensou em mim, viagem, passeio, tal, tanta coisa que tu tinha para fazer, se preocupar. Você pensou, a gente fica meio assim, né, lisonjeado, meio que constrangido, meio que assim, poxa. Olha que coisa impressionante. Já é algo especial demais que Deus pense em mim. Porque eu sou insignificante, indigno de seus pensamentos. Agora eu queria que você pudesse pensar junto comigo nisso aqui, que é a minha terceira lição. Deus pensa em nós. Será que nós não deveríamos pensar nele também? E aí faça um exercício que não precisa você levantar a mão nem dizer em público. Mas como estão os seus pensamentos sobre ele ao longo de sua semana? Como estão os seus pensamentos sobre ele no mês de julho que já está se encerrando? Como é que foi os seus pensamentos acerca de Deus ao longo de 2024? Como têm sido os seus pensamentos acerca de Deus ao longo de toda a sua vida? Quais têm sido e a quantidade que têm sido os seus pensamentos acerca de Deus? Agora sinta a tapa na cara que a gente leva da desproporcionalidade, da desproporção dos pensamentos de Deus comparado aos nossos. Chama a sua atenção para o final, verso de número 18. O que é que ele diz? O que é que ele diz? Leia e receba, como diz o pentecostal, receba aí. Como diria Samuel, chupa essa manga verde. Está travando aí agora? Se os contasse o quê? Os pensamentos de Deus ao meu respeito. Se os contasse, excedem os grãos de areia, contaria, sem jamais chegar ao fim. A tarefa de contar os pensamentos de Deus a meu respeito é uma tarefa interminável. Conte as areias da praia. Janeiro está chegando. Lembre desse sermão. Fica lá. Chega logo mais voltadas. E foram essas. Vê se você reconhece. Uma delas, as pirâmides famosas do Egito. Segundo, o famoso Taj Mahal, um monumento lá da Índia, feito de mármore. Terceiro, um Grand Canyon, que é esse desfiladeiro lá dos Estados Unidos. Quarto, o Canal do Panamá, que é um canal artificial de 77 quilômetros que liga Atlântico ao Pacífico. Quinto, a famosa torre lá, o famoso prédio, né, Empire State, lá de Nova York. Sexto, a famosa Basílica de São Pedro, lá no Vaticano. E em sétimo, foi escolhido as muralhas lá da China. E enquanto os votos estavam sendo recolhidos, a professora notou que uma aluna não tinha entregue o seu papel ainda. E ela, a professora, foi em sua direção e lhe perguntou se ela estava com dificuldades de fazer a sua seleção das maravilhas desse mundo. E ela disse: professora, sinceramente eu estou um pouco com dificuldade.
eu não consegui me decidir porque são tantas as maravilhas que eu pensei. Então a professora disse assim: olha, leia a sua lista e a gente pode lhe ajudar, né, sugerindo algumas maravilhas. E assim ela fez, pegou a sua listinha e disse: eu acho que as 7 maravilhas do mundo são ver, ouvir, tocar, saborear, sentir, rir e amar. Foi um silêncio profundo, semelhante a esse daqui. Ninguém falava nada. São maravilhas que perdemos de vista, porque perdemos o encanto pelo ordinário, encantador, formado pelo supremo tecelão. Nós precisamos ser gratos por essas coisas. Lembra que a gente às vezes fala isso no nosso momento de ações de graças? Agradeça pelo ordinário. Você respirou hoje, você tomou banho hoje, você comeu hoje. O que mais que você fez? A maravilha do ordinário é uma grande dádiva do céu. E nós temos que ser gratos por essa coisa mesmo, pelo ordinário. Porém, me permita, eu queria finalizar o meu sermão pensando em outro nascimento e que é tão ou mais maravilhoso do que o nascimento que nós tratamos hoje. Eu convido você, não era aí, mas eu convido você para João capítulo 3. Abra sua Bíblia em João capítulo 3. Veja o que diz. João capítulo 3, versículo de número 1 em diante. Achou? João 3, verso 1. A gente falou sobre o grande tecelão que nos criou, supremo artista que nos formou. Mas eu preciso que você conheça esse nascimento aqui. Olha verso 1, João 3, preste atenção. Olha o que diz. João capítulo 3, verso 1. Você abriu? Está todo mundo comigo? Então vamos lá, me acompanha. Mergulhe nessa passagem. Sinta o aroma, o peso, o contexto. Respire o ar de Jerusalém aqui nessa ocasião. Olha o que ela diz. Havia entre os fariseus eram uma seita religiosa da época, um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Isso quer dizer, um homem importante, membro do Sinédrio. O Sinédrio era o conselho governante da época, a Suprema Corte. Continue, verso 2. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, meus irmãos, prestem atenção nisso aqui. Noite, isso aqui é uma das coisas mais lindas dessa passagem. A palavra noite é usada por João no Evangelho de João, aqui, verso número 2, capítulo 9, capítulo 11, capítulo 13, para se referir às horas escuras do dia, à noite. Mas olha que coisa linda isso aqui. A palavra noite também era utilizada metaforicamente por João para falar da escuridão moral e espiritual. Olha que coisa interessante. Nicodemos se aproximou de Jesus à noite, mas a sua própria noite era mais escura do que a noite que ele estava vivendo naquele momento. A escuridão espiritual. Lembra que que o Davi falou sobre trevas, Salmo 139. Escuridão, noite, Nicodemos. Continue no texto, ele diz assim: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Agora preste atenção na resposta de Jesus, porque parece que não tem nada a ver com o que foi perguntado, porque Nicodemos não formula aqui uma pergunta, mas implicitamente parece que ele está perguntando assim: quem tu és?
Só Deus estando com alguém para fazer essas coisas, esses sinais que você anda fazendo. Veja a resposta de Jesus, verso 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus insiste que ninguém, de forma alguma, pode ver o reino de Deus, incluindo a manifestação de sinais miraculosos. Você pode fazer os sinais mais miraculosos, mais extraordinários. Você pode sumir aqui, aparecer no Japão. O que ele está dizendo é que, se você não nascer de novo, você pode ir daqui para o Japão, do Japão para cá, e ir para tudo que é lugar, fazer milagres. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Nicodemos, sinais miraculosos pouco importa. O que realmente importa é nascer de novo. Nicodemos não entende muito bem, verso número 5 diz isso, mas pule comigo por verso 6, olha o que ele diz: o que é nascido da carne é carne, o nascimento natural, como disse o Salmo 139, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Escute, se Nicodemos, com seu conhecimento, talentos, entendimento, posição e integridade, não pode entrar no reino prometido em virtude da sua posição e obras que tinha, que esperança há para alguém que procura a salvação por esses vieses, por esse viés? O que ele está dizendo? É a geração de uma nova vida comparado ao nascimento físico. Ele está dizendo assim, não é o conserto de uma parte, é a renovação de toda a natureza. E me permita explanar isso aqui. Natureza, nossa natureza. Presta atenção. Digamos que ali atrás nós tivéssemos um porco bem gordo, amarrado, lá no final ali, perto da mesa de som onde Vitor está. De um lado a gente coloca um prato da melhor comida de Paris. Do outro lado você coloca lixo, e muito lixo. Daí solta o porco. Os dois pratos. Comida de Paris, do melhor restaurante parisiense. Lixo, muito lixo aqui à minha esquerda. Solta o porco. Para onde você acha que o porco vai? Nossa, o porco vem pelo corredor, no meio da igreja, dizendo assim, nossa, comida parisiense. Não é assim? É óbvio que não. Você vê o porco indo para o lixo. O porco vai para o lixo, porque ele é porco. Você não pode culpar ele. Ele é porco. Ele come tudo aquilo que está de acordo com a sua natureza. Porco come lixo. Ele come lixo e é muito feliz, é sua comida deliciosa. Ele está comendo aqui nem se importando com você, ele não vai ficar vermelhinho assim de vergonha, porque você está vendo ele comer lixo. Daqui a pouco, Deus me dá o poder de, em um segundo, transformar o porco em um homem. O que é que vai acontecer? Pum! Transformou o porco no homem. O que é que vai acontecer? Eu não vou ter que fazer nada com a vontade dele. Eu não vou precisar manipular a vontade dele. No momento em que eu conseguir mudar a sua natureza, ele vai retroceder no lixo. Provavelmente ele vomitará o lixo que estava comendo, porque a natureza dele não é mais para comer lixo. Quando ele se virar para mim e para você, ele vai sentir vergonha de estar comendo o que estava comendo. Isso se chama novo nascimento. Não se trata de uma pessoa perfeita, mas se trata de uma pessoa mudada. Uma pessoa mudada. E como nós estamos falando de nascimento, como sabemos que um bebê nasceu? Como é que você sabe? Amanda, me diz aí. Como é que a gente sabe que um bebê nasceu? O choro, primeiro berro que ele dá. O primeiro choro de uma alma que nasceu de novo é essa. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Estar em Cristo é depositar fé.
em Jesus Cristo. Esse é o primeiro berro daquele que nasceu de novo. O segundo berro de que você nasceu de novo é uma aversão, repulsa, ojeriza ao pecado que você anteriormente cometia. E sabe o que é maravilhoso demais para mim, e eu espero que para você também, é que Ele não apenas criou esse mundo em que habitamos, Ele não apenas criou a mim e a você, mas Ele, lembra da palavrinha que eu disse que você guardasse? Ele intervém. Escute, a sua mais bela intervenção em minha vida foi quando Ele disse: venha, venha para mim. A mais bela intervenção de Deus na minha vida, mesmo diante de tanta gente nesse mundão que nós temos, a mais bela intervenção foi quando Ele disse: fulana, fulano, venha para mim. Lembra que Jesus diz isso lá em João 10? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as chamo pelo nome e as conduzo. Sabe o que Ele está dizendo? Venha, nasça de novo e venha para os braços do Pai. É sobre isso. É sobre esse nascimento que mais importa para a nossa vida. É dar o primeiro berro, depositando fé em Jesus, e vir para os braços daquele que cuidará de nossas vidas ao longo de toda a nossa vida. Baixe sua cabeça. E se você ainda não fez isso, hoje é o dia para que você faça. E se porventura você já fez isso, agradeça a Deus pelo dia em que Ele lhe chamou e você atendeu esse chamado. Eu quero convidar o grupo de louvor para que a gente encerre com graças eu te dou, e logo em seguida da sua oração você se coloca de pé, louvaremos ao Senhor juntos e encerraremos esse momento agradecendo a Ele por todas as suas dádivas. Ore comigo, dê graças ao Senhor, ou entregue a sua vida ao Senhor. A minha oração é que tenhamos muito choro de crianças que acabam de nascer. Se você se encontra aqui nessa noite e não fez isso ainda, esse é o chamado de Deus para a sua vida. Deus bendito, damos-te graça por um dia o Senhor ter transformado a nossa vida, ter dito venha, e fomos. Depositamos fé no Senhor, e o primeiro berro aconteceu. Está denunciado, ali tem vida. Estamos nos teus braços, e em melhores braços não poderíamos estar. Aos que ainda não fizeram isso, Senhor, espiritualmente a tua palavra deixa claro que ainda não nasceram. Com tua misericórdia e graça opera onde não podemos operar, e operar no lugar secreto e inalcançável para os humanos é obra tua. É algo que só o Senhor é capaz de fazer. Faz nascer de novo, Senhor. Faz nascer de novo. Nós assim te oramos, no nome de Jesus. Amém.